Boa noite. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu os efeitos da votação que manteve na semana passada o mandato do deputado Natan Donadon. O parlamentar de Rondônia está há pouco mais de 2 meses no presídio da Papuda, em Brasília, por ter sido condenado pelo Supremo a mais de 13 anos de prisão por desvio de dinheiro público. A decisão do ministro foi tomada a partir de um questionamento feito pelo PSDB. E a repórter Paula Bittar, que acompanha as votações e já está se tornando uma especialista em plenário, está aqui para conversar com a gente sobre essa decisão de hoje. Boa noite, Paula. Como foi recebida essa decisão do ministro Barroso aqui na Câmara dos Deputados? Boa noite, Sandra. Foi recebida com discordância sobre como a Câmara deve agir a partir de agora, o que tem sido comum já em todo esse caso Donadon. A liminar concedida hoje pelo ministro Luiz Roberto Barroso segue a linha interpretativa de um grupo de parlamentares que, desde o início, defendia que a perda de mandato deveria ser declarada automaticamente pela mesa diretora da Câmara, já que o deputado está preso. Eu preparei uma reportagem contando essa história para a gente. Vamos acompanhar. A necessidade de a cassação ser decidida pelo plenário da Câmara vinha provocando discordâncias desde quando o processo foi votado na Comissão de Constituição e Justiça. Lá, um grupo de deputados defendia que a perda de mandato deveria ser declarada automaticamente pela mesa diretora da Câmara. Mas a tese vencedora foi a que cabia ao conjunto dos deputados a palavra final sobre a cassação. Em plenário, o tema voltou ao debate e o presidente Henrique Eduardo Alves explicou a decisão. O artigo 55 da Constituição, presidente, inciso 6º, presidente, nos casos do inciso 1º, 2º e 6º, que é decretada condenação criminal em sentença transitada em julgado, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados. Presidente, senhor presidente, deputado. Mas na votação secreta em plenário, o inesperado aconteceu. Natan Donadon conseguiu manter o mandato. Henrique Eduardo Alves afastou o deputado, que não receberá salário. E o PSDB entrou com mandado de segurança, questionando a votação em plenário. Nesta segunda-feira, em decisão liminar, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a sessão que manteve o mandato do deputado condenado por peculato e formação de quadrilha. Segundo a decisão de Barroso, cabe ao Congresso decidir pela perda do mandato de parlamentares condenados definitivamente por crimes graves. Mas no caso específico de Donadon, Barroso afirma que a cassação deve ser automática, pois o deputado está preso em regime fechado, com menos tempo de mandato a exercer do que de pena a cumprir sem sair da cadeia. Na prática, seria impossível a Donadon estar na Papuda e na Câmara ao mesmo tempo. Diz a decisão: o preso em regime fechado tem restrições severas ao trabalho externo, além de não poder prestá-lo antes do cumprimento do 6º inicial da pena. O líder do PSDB, Carlos Sampaio, comentou a decisão de Barroso. Eu tenho para mim que essa liminar ela fala por si só. O presidente Henrique Alves tem que agarrar essa oportunidade, imediatamente corrigir o erro e imediatamente declarar a perda do mandato, porque por uma questão lógica é muito difícil que o Supremo venha a derrubar essa liminar. Nós não podemos descartar a mudança da posição de uma liminar a partir de uma decisão do plenário. O exemplo foi quando do trâmite de um projeto de lei que tratava da fundação de partidos políticos. O líder do PSB, Beto Albuquerque, já protocolou novo pedido de abertura de processo contra Donadon junto à mesa da Câmara. Esta representação que o Partido Socialista Brasileiro apresenta é uma representação sobre a quebra do decoro parlamentar deste que teve o seu mandato absurdamente mantido. Ele quebrou o decoro, ele está preso, ele foi condenado. E ao quebrar o decoro, ele está comprometendo, evidentemente, a instituição e todos os seus colegas. Então, este processo vai para o Conselho de Ética e terá que chegar ao plenário para um novo julgamento. Então, nós temos duas frentes: ao litígio lá no Supremo, muito justo que aconteça, e há uma nova frente, um novo processo para que a Casa se posicione em relação à perda do mandato por quebra do decoro parlamentar. Então, Paula, e agora? O que acontece? Quais são as perspectivas com relação a esse novo cenário? Bom, Sandra, tem 2 aspectos nessa decisão do Supremo Tribunal Federal de hoje que a gente precisa ressaltar.
Um deles é que essa decisão ela foi em caráter liminar, foi uma decisão de um ministro da Corte. O plenário do Supremo ainda precisa se reunir e decidir, tomar uma decisão final com relação ao mérito da matéria do mandado de segurança do PSDB. A outra questão é que a decisão de hoje, ela não caça o mandato do deputado Natan Donadon. Ela apenas remete à cassação, essa decisão, à mesa diretora da Câmara. Ou seja, a mesa diretora da Câmara ela ainda precisará tomar uma decisão a partir dessa liminar. A secretaria da mesa da Câmara defende que se espere uma decisão final do Supremo para apenas depois se tomar essa decisão aqui também. Mas amanhã, na reunião de líderes, vários deputados devem defender que a mesa já casse sim o mandato de Natan Donadon. O PSDB já se manifestou, o PPS também já se manifestou. A gente viu aí o líder Arlindo Quinalha defendendo um pouquinho mais de cautela, defendendo aí uma posição final do plenário do Supremo Tribunal Federal para que, então, a mesa da Câmara tome também essa decisão, se caça de ofício, se caça automaticamente o mandato de Natan Donadon ou não. E, numa outra frente, também tem esse novo processo, né, que entrou hoje o líder do PSB, o deputado Beto Albuquerque, por quebra de decoro, um processo contra Natan Donadon, que deve tramitar, pode parar lá no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e depois numa nova votação no plenário da Câmara, uma votação, pelo menos por enquanto, secreta no plenário da Câmara.